casa não será abalada. Tua casa não será abalada. Olá, estamos começando mais um programa essencial e o programa de hoje ele traz um assunto super interessante e super atual: tecnologia. Nós já sabemos quais são todas as vantagens, os benefícios que hoje a tecnologia tem nos trazido. Mas quais são os riscos, quais são os perigos que hoje a tecnologia tem trazido para cada um de nós, para as nossas famílias e de uma forma muito especial para a nossa juventude, para nossas crianças. E para falar sobre esse tema conosco está hoje o psicólogo Luiz José da Mota Filho. Luiz, seja muito bem-vindo ao programa Essencial. Muito obrigado, que bom estar aqui, né? Fico feliz da gente poder trocar umas ideias, conversar. Vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre esse assunto hoje. Muito bom. O tema do programa de hoje é dependência virtual e suas consequências. Atualmente, com a facilidade da internet, muitas pessoas passam horas e horas diante do computador, no celular e também nos videogames, sem saber o prejuízo que isso causa à pessoa. O Luiz vai esclarecer para nós hoje um pouquinho a respeito disso, né, Luiz? Isso, vamos conversar um pouco. Algumas pessoas dizem que o prejuízo de quem é viciado na internet é tanto quanto a pessoa que é usuária de droga e álcool. Isso é verdade? Olha, Zélia, a gente tem uma questão importante colocada em cima disso, que é o fato de que, sim, a gente tem uma enorme dependência e essa dependência é significativa, ela vai causar problemas. Mas ela não é comparável ao álcool e à droga, porque no caso desses fatores, incide também sobre o corpo, né? Então, a perca que a pessoa tem na relação com o álcool e a droga define também questões físicas, questões neurológicas, né? E então, nesse caso, a dependência tecnológica não chega a esse ponto, mas ela chega à adicção, ou seja, ela vai causar questões profundas na relação psicológica e isso vai causar uma dependência. Então, isso pode ter diversos desdobramentos, né? Então, é muito importante a gente ter clareza nisso. E já que nós sabemos que tem essa possibilidade da dependência, quais os sinais, os sintomas que a pessoa pode perceber que está dependente? É engraçado que assim, a pessoa que está envolvida, ela sempre acha que está tudo bem, né? Que está uma delícia e tudo mais, né? Mas a gente pode começar a observar alguns aspectos para a gente poder pontuar. Então, por exemplo, quanto tempo eu fico conectado, né, com aquela mídia? Né? E quando eu falo mídia, eu estou falando aí, por exemplo, pode ser um celular, pode ser um videogame, pode ser a internet, no computador. Hoje, né, as televisões smart também estão com internet nelas. Então, assim, quanto tempo eu estou preso nisso, né? É interessante, porque, por exemplo, tem gente que não consegue largar o celular de jeito nenhum. Né? Ela está ligada no celular o tempo todo. Principalmente os adolescentes. Adolescentes, né? Direto no celular. Tem pessoas que vão jogar videogame e não saem do videogame. Então, quanto tempo eu estou na conexão? Quanto tempo que eu estou ligado nisso? Né? Outra coisa, o fato de eu estar ligado a essa mídia está atrapalhando relacionamentos em casa, compromissos, né? A pessoa atrasa para trabalhar, atrasa para fazer alguma coisa, deixa de tomar banho, né? Não almoça, né? Porque está presa na mídia. Então, está atrapalhando. Aparecem em mim sintomas emocionais, sintomas físicos? Exemplo, se um pai, por alguma razão, toma o celular da criança, ela sofre, está sofrendo muito, excessivamente, né? Ou, numa situação mais drástica, a internet cai e aí a gente fica sem internet. A pessoa passa a sofrer porque está sem internet. Então, aí nós temos uma questão complicada, né? Eu posso até achar ruim porque no meu trabalho está sem internet, mas se eu estou sofrendo, é uma questão. Então, isso é um problema. O que mais? A sensação que eu tenho da perda daquilo que eu estou usando me causa um sofrimento muito intenso. Eu fico desesperado demais da conta,
né? Me faz mal. É um problema. Como assim, né? Eu posso até achar ruim, falar, que pena, estava assistindo o programa, acabou, ou estava jogando e caiu e tal, mas sofre intensamente. É um problema, né? A gente precisa cuidar disso. Outra coisa, está prejudicando as atividades de vida diária, né? Então, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que lavar os pratos, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que sair para trabalhar, ou eu estou no trabalho e estou usando, é muito comum hoje, né? Muito comum. As pessoas estão no trabalho conectadas, né? Você fala, como é que pode? A pessoa está falando no Facebook e ela está na horário de trabalho, né? Como é que pode? A pessoa tá trabalhando e está mandando WhatsApp, né? Que está muito comum. Então, assim, o que está acontecendo, né? E qual a incidência dessas coisas? Aí, observando esse tipo de comportamento, observando como a pessoa está ligada a isso, é que a gente começa a definir o quanto ela está presa, o quanto ela não está tendo possibilidade de trabalhar consigo mesma em relação àquela questão, né? Em relação à mídia, em relação ao jogo, em relação à internet. A grande questão que a gente tem colocado aqui é o fato de que o problema que esse tipo de comportamento traz para nós e que causa a dependência, ele é provocado porque passa pelo mesmo lugar das sensações de prazer, de desejo, de necessidades, passa no mesmo lugar no cérebro, né? Então, vamos dizer assim, o que tem de correlato, de próximo, com o uso da droga, com o uso do álcool, é porque passa pelo mesmo lugar, né? O caminho da recompensa que existe no cérebro. E aí a gente fica tão preso a isso que chega um ponto que eu não tenho mais controle sobre mim, né? Ou eu recebo, ou eu tenho, ou eu uso, ou eu sofro, né? Então a pessoa começa a ficar dependente. A gente tem casos das pessoas que não dormem à noite, tem muitos relatos disso em consultório. Os pais falam, puxa, o menino passa a noite inteira acordado no celular, né? E passa mesmo, né? Passa acordado sentado no computador, né? Eu trago até o ponto da TV. A gente tem gente que não consegue dormir, né? Chega, liga a TV e tem que assistir o próximo filme, e a gente tem uma demanda alta disso hoje, né? Então a gente tem, por exemplo, Sky, que aí tem N filmes, né? A pessoa pode assistir muito, né? A possibilidade é grande, né? Tudo facilita, né? Muito, né? Por um lado, a gente tem a questão natural, né? Estamos num tempo que nos oferece isso, né? Eu gosto sempre de observar isso, por quê? Porque de verdade, o que está ruim não é o que a gente tem de disponível. O que está ruim é a relação que a gente estabelece com isso. Como está sendo usado, Como né? está sendo usado. O papo está gostoso, o assunto está interessante, mas nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Tua casa não será abalada. Apanhava dos pais. Foi violentado. Morria de frio e fome. Teve a infância roubada. Quer se livrar dessa vida. O menor infrator é uma vítima. Acredite, o ser humano pode mudar. Diga não à redução da idade penal. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial, hoje falando sobre a dependência virtual e suas consequências. No começo você pode ficar irritado quando não está online. Depois você percebe que não consegue mais viver sem isso. Isto é uma das características que pode acontecer com a pessoa que está já dependente virtualmente. Eu chamo a atenção dos pais para que possam observar seus filhos, para ver se eles não estão nessa fase. E Luiz, quem são ou quais são as pessoas que podem estar propensas a essa dependência virtual? Muito boa pergunta. A gente tem algumas características que vão se apresentando, vão se colocando na relação que as pessoas vão se estabelecendo, né?
é importante a gente entender primeiro que este tipo de dependência, ela é muito característica do nosso tempo, né? Nós vivemos um tempo onde a gente tem vasta informação, mas pouco conhecimento, a gente mastiga pouco aquilo que a gente entende, né? A gente está com uma oferta muito grande de possibilidades e ao mesmo tempo só demais, né? Medo, né? As pessoas têm muito medo de o que acontece lá fora, então eu tenho que ficar mais preso em casa, né? E tudo isso facilita a possibilidade de estar junto à mídia. Então agora, caracteristicamente, cada um vai desenvolver uma necessidade e essa necessidade é que vai aos poucos se transformando na dependência. Então a gente tem pessoas, por exemplo, que têm pouca habilidade social, né? Então a criança tem mais dificuldade, mais arisca, ela não quer ter muito contato, começa a usar mais a internet. Um papo mais tranquilo, né? Não precisa discutir com ninguém, não precisa olhar no olho de ninguém e tudo mais, né? Então, a falta de habilidade social compromete um pouco. Você vê a nossa infância, né? A gente tinha brincadeira de criança. Brincava na rua. Né? Bicicleta, jogar bola, bete, correr, enfim. Então, isso provocava habilidades sociais. As crianças hoje fazem muito menos isso. Então, se apegam mais à tecnologia, né? Insegurança, né? Nós passamos para os nossos filhos muita insegurança, né? Ladrão, problemas, não posso abrir a porta, todo mundo é estranho, chego em casa também do trabalho reclamando, né? Nossa, que dificuldade, o cidadão na rua fez isso, o jornal passa muito isso. Isso causa insegurança. Onde é que ela vai se apegar? Se eu não posso me apegar no mundo adulto, que é um mundo inseguro, apego à tecnologia, que me parece boa ainda, né? O computador não bate em mim, não me assalta, não me reclama, ainda fala bonito, né? Ainda tem imagem, tem um monte de coisa. Então, a insegurança faz com que eu fique mais preso à tecnologia, né? Um outro aspecto também, assim, que pega muito, né? É que a gente assume uma identidade, né? A tecnologia me traz uma pseudo-identidade. Então eu tenho um rosto bonito, né? Retocado pelo Photoshop, mas tudo bem, né? Um rosto bonito, né? Só tem fotografia linda, né? Eu só estou em lugares bons, bonitos, né? Eu posso dizer das coisas, mesmo que o outro reclame, no máximo que vai fazer é estar escrito. Eu ainda posso processar ele como que está escrito, né? Então assim, eu crio uma identidade. Eu não sou eu sou alguém que está colocado ali naquele lugar, né? Isso é muito bom, todos nós buscamos identidade. A criança busca identidade. Se ela vai achar essa identidade através da mídia, é porque tá faltando alguma coisa, mas é um candidato, né? A timidez, né, é muito comum. A criança é mais tímida, mais recaída, mais recatada. O adolescente, tem a fase da adolescência onde o adolescente se fecha mais, né? Ele quer grupos fechados, ele quer pessoas iguais, então fica mais tímido, né? Algumas pessoas que já têm propensão, né, de transtorno psiquiátrico, então ela já tem dificuldade social, ela se tranca mais ainda na mídia. E a mídia esconde, né? Como é que você sabe que a pessoa tem transtorno bipolar no Zap? Como é que você sabe que a pessoa tem uma esquizofrenia no Zap, né? Por causa dos assuntos? Não, quem lê é você nem percebe, né? Então oculta, né? E principalmente uma coisa do nosso tempo, né? A pessoa que não lida bem com a frustração, né? Então não lidar bem com a frustração, com o não, com a dificuldade e tal, no computador é uma beleza, né? Ele não briga, não reclama, não... Então, de certa forma, essa tecnologia tem levado as pessoas a uma solidão. Solidão. Ela está cercada de pessoas, cercada de amigos, mas só. Hoje tem uma piada que mostra demais, né? O pessoal tem colocado isso demais, assim, que é assim, vai os amigos pro barzinho e aí todo mundo é obrigado a colocar o celular em cima da mesa e paga a rodada quem for o último a pegar o celular, né? Porque assim, tem que segurar, não posso pegar. Porque é o tempo inteiro. A pessoa, todo mundo senta no bar, tá todo mundo com o celular falando com não sei quem, né? E eu não tô junto ali falando, né? Está junto só de corpo, mas a cabeça, a mente está em outro lugar. Em outro né? lugar.
Tem a história dos pais também, né? Que o filho está lá na cozinha, sentado para almoçar no celular, aí a mãe vai, pega o celular dela também e manda um zap para ele para avisar que O almoço está pronto. Está pronto, tá, porque a gente não está conversando, né? Então, mas assim, o que é isso, né? Principalmente essa inabilidade que nós fomos adquirindo de estar no momento presente, de estar na vida que nós estamos levando agora. Luiz, isso quer dizer, de certa forma, que isso mostra uma característica dos tempos modernos, onde as pessoas têm medo de assumir responsabilidades? A gente tem uma questão importante que eu tenho uma vida, essa vida é real, e na verdade eu estou trocando essa real por uma virtual, né? Eu estou saindo daquilo que eu sou realmente para assumir alguma coisa que eu gostaria de ser, né? Facilita por um aspecto que eu fujo, né? Mas eu não estou na vida. É interessante que a gente tem dados importantes assim para corroborar isso, né? Se a gente pensar bem, primeiro, esse é um fenômeno global, tá? Está acontecendo no mundo inteiro. Aproximadamente uns 5% das pessoas que estão envolvidas com tecnologia têm uma questão de dependência. E isso é muito alto, né? É quase uma pandemia, né? A gente vê assim, os meninos são mais ligados a jogos, a questões nesse sentido. As meninas mais a rede social, né? Mais a Face, mais a Zap e tudo mais, né? Como característica, piora o rendimento escolar, né? A interação social, a interação familiar. As pessoas se expõem enormemente, falam de tudo, contam tudo, colocam sua vida exposta, né? Depois reclamam, né? Que, puxa, todo mundo está sabendo, está muito em evidência. Exatamente, né? O que pode ser, inclusive, estar na mira de um criminoso. Exatamente. Diante de tanta informação que ela expõe na rede social. E isso é global, né? Causa depressão, né? Causa ansiedade, bloqueia a pessoa na sua função mental, né? Dá déficit de atenção, dá hiperatividade, né? Ou seja, causa um grave desequilíbrio, né, na vida mental da pessoa, né? E, consequentemente, tira ela da possibilidade da vida natural, né? Daquilo que precisa ser feito, daquilo que precisa ser vivido e tudo mais, Com né? certeza. A gente percebe, principalmente nos adolescentes, um aumento exponencial da agressividade, né? Já não querem diálogo, já não querem... Até porque o diálogo fica muito estranho, né? Você viu? A conversa fica esquisita, né? E é importante entender uma coisa que eu acho que é mais grave em tudo isso. Mesmo quando se trabalha a questão, ela é uma questão que vai causar um prejuízo a longo prazo, né? Vai tirar a pessoa da vida normal, da vida natural a longo prazo. A gente tem hoje aí pessoas que passaram por essa questão na adolescência e continuam com isso ainda emperrado, ainda causando desconforto na vida adulta. Talvez você que está assistindo a esse programa se identificou com alguma das características ou com o que está sendo colocado, ou conhece alguém que passa por situação semelhante. Mas calma, tem solução, né, Luiz? Claro. E no terceiro bloco nós vamos falar sobre as possibilidades de se ficar livre dessa dependência. Não saia daí. Tua casa não será abalada. Apanhava dos pais. Foi violentado. Morria de frio e fome. Teve a infância roubada. Quer se livrar dessa vida. O menor infrator é uma vítima. Acredite, o ser humano pode mudar. Diga não à redução da idade penal. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Essencial. Este problema, Luiz, pode trazer algumas consequências, né? Como falta de apetite, a pessoa não quer comer, não quer beber e não dorme também, né?
E como a família pode fazer para ajudar essas pessoas? Normalmente o que a gente percebe, né, é que a dependência da tecnologia, como ela é fascinante, né, ela tira a pessoa das atividades naturais, né? Tomar água, se alimentar, a gente ouve relatos, isso, não quero perder tempo. A gente ouve relato disso o tempo todo, né? É importante entender o seguinte, as grandes clínicas, as pessoas que estão trabalhando seriamente com isso, já perceberam que nós não temos que criar uma receita de bolo. Não existe aquela receita que nós vamos dizer assim, age dessa forma que então está resolvido. A solução é individual, né? A solução é para cada um. Na verdade, quando você me pergunta o que a família pode fazer, nós já estamos falando da solução, né? Qual que é a grande questão? Como é uma solução individualizada, eu preciso observar esta pessoa, essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto. Os adultos também estão aí juntos, né? Então, observar, de acordo com a característica, qual é a questão que está pegando essa pessoa? Ela está só? Ela está se isolando? Ela está fugindo de uma questão social? Ela não consegue ter habilidade para se colocar? Então, o que é que está acontecendo com essa pessoa que ela precisa da ajuda, da intervenção, né? da mão de alguém próximo para começar a se desprender mais dessa dependência? Então, essa é uma primeira ideia. A ideia de que nós somos indivíduos, né? Nós não temos solução pronta. Diferente do álcool, por exemplo, que eu sei o que é um líquido, uma bebida e que está fazendo mal fisicamente. Então eu vou atacar aquilo, né? No caso da internet, no caso do jogo, no caso da televisão, no caso do celular, nós não estamos olhando para o objeto mídia, nós estamos olhando para a pessoa, né? Então vamos trabalhar a pessoa. Então, primeiro, diz respeito a gente ver os motivos que a pessoa está presa nisso. Está faltando atenção? Né? Faltando um bate-papo mais próximo? A gente tem uma grande tendência, né? É muito comum encontrar nos pais a negação. Você está proibido de usar isso, né? Na psicologia a gente costuma dizer, tudo que é proibido vai ficar, né? Atrai, eu quero, né? Não pode? Então o pai tomou o celular, eu uso o da mãe. Não pode usar o da mãe, vou lá na casa do amigo. Não posso, vou na lan house, vou dar um jeito. Desespero, né? Ao contrário, encosta, vamos ficar junto. Como é que é isso, né? Perceber a história do que aquilo está acontecendo. Nós temos uma questão na relação com as pessoas que é muito assim, eu não presto atenção até o dia que me incomoda. A hora que incomoda, eu quero resolver o problema, né? Que história que levou aquilo, né? Outro dia eu estava dando uma palestra numa escola e aí as mães dizendo o seguinte, pois e crianças, hein? Até a faixa era até na faixa de 8 anos. Não, porque eles estão querendo celular. Eu falei, mas para que está querendo celular? Não, porque às vezes a gente pode precisar e aí a criança ficar perdida, né? Aí eu brinquei, né? Falei, puxa, eu estou sofrendo agora, mãe, por quê, né? Eu estou sofrendo porque eu era perdido, né, na minha infância. Porque celular está aí na vida que há quanto tempo, né? Como é que era antes? Você saía de casa, ia para a escola, voltava da escola, não existia celular, o pai sabia lá onde é que você estava, confiava que você tinha ido, que você vai voltar, tudo mais, né? Então assim, que necessidades são essas que a gente vai criando? Então conhecer essa história, eu dei o celular, para que eu dei, né? E hoje não pode ser qualquer um, né? Tem smartphone, tem que ter internet, tem que ter jogo, tem que não sei o que e tal, né? Então, que história é essa? Por que isso, né? Que situação de vida está acontecendo? E aí, intervir. Intervir como, né? Aproximar, olhar nos olhos, conversar, trabalhar junto, criar diálogo, né? A gente vê que as pessoas estão ávidas por conversar, por trabalhar, por querer diálogo, mas vamos pôr diálogo verdadeiro, né? Vamos pôr assunto de verdade, vamos conversar sobre coisas que valem a pena, né? A gente, como eu estava dizendo, a gente tem a questão do volume enorme de informação e pouca sabedoria, pouco conhecimento, né? Então vamos aplicar no conhecimento, o que a criança gosta, né? O que realmente é bom, né? Se eu observar, né? Se eu estiver mais próximo,
se eu criar relacionamentos, eu vou diminuir a possibilidade dessa pessoa estar ligada. E outra coisa importante que eu acho, né? A gente acabou de comentar aqui que celular é alguma coisa que está aqui há pouco tempo. E é mesmo, né? Se a gente for pensar bem, principalmente smartphones e tal, o que tem? 5 anos? Muito recente, né? Então, nós, adultos, né, mais velhos, cabelos brancos e tal, né? Talvez, assim, ficamos muito resistentes à tecnologia também. Ela nos parece algo muito longe, muito distante. Não, vamos também pegar o que é realmente bom nisso. Existe coisa boa nisso. E aí, se eu também mostrar para os meus filhos, eu também vejo coisas boas nisso, a gente começa a chegar num meio termo, né? E eu acho que se nós pensarmos em família, em sociedade, o meio termo é muito melhor do que a polarização, né? Proibir vai levar com que ele faça lá fora, né? Eu também agregar, eu também estar próximo, eu também achar coisas boas naquilo que com certeza tem, né? A internet também tem coisas boas, né? Então isso vai facilitar com que meu filho também ganhe confiança, perceba que pode ficar sem e aí trabalhar melhor a vida diária, né? Trabalhar a vida familiar, trabalhar a vida pessoal. Eu já vi algumas situações onde a família coloca algumas regras, Luiz. Então, assim, no momento do jantar, no momento do almoço, não tem celular. O que você acha disso? A disciplina pode ser o caminho? É muito bom, né? É muito bom. Se existe uma questão que é importante para a nossa vida, olha, eu estou dizendo para a vida, não estou dizendo regras, não, para a vida. A gente precisa ter disciplina, não é verdade? Com certeza. Precisa ter disciplina. Eu acho assim... Autocontrole. Olha só para você ver. Por exemplo, o nosso corpo funcionar bem. Eu não posso comer o dia inteiro. Eu tenho uma hora que eu como uma coisa, outra hora que eu como outra. Eu tenho horário para comer. É importante. Meu corpo funciona bem, né? Eu preciso de um tempo de sono. Não adianta eu virar e falar assim, puxa, dormir 3 horas está resolvido. Não é verdade. Eu preciso de 8 horas de sono. 6 horas, um adulto. Mas eu preciso de um tempo. Então, as regras, elas acontecem não é porque é algo que está mandado. É porque funciona na vida. Mesmo a árvore, ela não solta gás carbônico o dia inteiro, nem oxigênio o dia inteiro. Tem a hora para uma coisa, tem a hora para outra, né? Se a gente observa os astros, se a gente observa a natureza, ela tem uma ordem. Tem uma ordem. Né? Então, assim, por que é que a gente acha que não, eu devo viver na desordem? Né? Então não tem problema nenhum. É gostoso um jogo. Eu acho que assim, os caras criam um videogame, uma coisa legal, tem um jogo bom e tudo. Mas para que o dia inteiro? Um período, né? Eu também não gostaria de tomar água o dia inteiro. Eu gosto de tomar água agora que eu estou com sede, né? Tem os horários. Também não quero comer o dia inteiro, quero comer na hora, né? Uma comida adequada. Então, regras são importantes, né? Não sei por que se cria a ideia de que a regra é alguma coisa abominável. Não, ela é boa, né? Com certeza. E ela traz equilíbrio para a nossa vida. Luiz, eu quero te agradecer. Mais uma vez a tua presença veio enriquecer muito o nosso programa, ainda mais trazendo um assunto tão importante. Muito obrigado pela tua disponibilidade, por transmitir um pouco, partilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, acho muito bom estar aqui. Fico feliz da gente poder trocar um pouco dessa ideia, né? Trazer para o pessoal alguma luz em relação a isso, né? Quero me colocar à disposição, né? Caso queiram trocar mais ideias, saber um pouco mais. Maravilha. Né? E que isso possa servir também, que as pessoas percebam um pouco mais essa questão na vida delas. Tá ótimo. E você fique com Deus, fique realmente com aquilo que é essencial para a sua vida e usando tudo que Deus permite que nós tenhamos nessa vida com equilíbrio, com ordem, e assim nós vamos ser mais felizes. Deus abençoe. Serás inteiramente do Senhor, teu Deus. Serás inteiramente do Senhor, teu Deus. E ainda que em meio à tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada.